Você tem dúvida em relação à estruturação da redação na prova do CESP-CEBRASP? Então acompanhe esse vídeo até o final, que você vai começar a entender. Eu trouxe aqui uma proposta, vou analisá-la e vocês vão observar o formato, o que você tem de fazer, como tem de ser o desenvolvimento, toda a informação estrutural para que você entenda. Leve em consideração que existem redações em que o CESP coloca assim, posicione-se de forma clara e fundamentada, que ela vai ser um pouco diferente dessa estrutura que eu vou mostrar aqui. Mas quase todos os temas da banca CESP e CEBRASP, você dá conta de usar esse esquema que eu vou mostrar aqui. No mais, gente, uma boa redação, ela surge só a partir de uma boa interpretação do comando. Então, você precisa saber que existem diversas formas de comando. Eu vou analisar uma redação aqui com um tema que eu mesma criei. Então, vamos lá, eu vou colocar aqui na tela para eu analisar a redação para vocês. Então, observe, se você tivesse de redigir esta redação, então chegou a prova. Antes disso, eu quero chamar a sua atenção. Quando a gente chega à prova, a gente vai olhar o tema e a gente tem de observar qual que é a postura que a gente tem de ter diante do tema. A banca está pedindo que eu redija um texto dissertativo, dificilmente a banca CESP, CEBRASP vai colocar o tipo de dissertação, ela sempre vai falar, vai colocar no comando, discorra, redija um texto dissertativo e ela não vai falar o tipo de dissertação. O que você tem de observar? Esse texto precisa necessariamente de um posicionamento? Esse texto precisa de uma tese? Você vai observar que quando ele quer o posicionamento, em tese, em regra, né, ele tem colocado pontualmente, posicione-se de forma clara e fundamentada, posicionando-se sobre o tema. Se não houver essa informação, você vai redigir também informações dentro do texto, porque a dissertação é um texto com informações, só que você não vai colocar o seu posicionamento, você vai desenvolver de forma fundamentada, sem dizer se você é favorável ou se você é contrário em relação àquela temática. Que posicionamento, na prova do CESP, é você dizer se você é favorável, se você é contrário, e consequentemente colocar a sua prova, né? Justificar esse posicionamento, e você tem de responder aos tópicos ali de acordo com esse posicionamento, que é a tese. Então, quando você apresenta a tese, você acaba usando o seu posicionamento em relação ao tema. Este tema que eu vou desenvolver aqui não é um tema que a banca pediu, que no caso é um tema criado por mim, não há uma ideia de posicionamento, mas sim uma ideia de você responder de forma fundamentada a ideia. Vamos lá? Vou colocar aqui na tela para a gente analisar aqui. Então, você chega à prova, você vai olhar o comando, e aí nós temos aqui, considerando que o texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo, então a banca não vai falar. Em tese ela não fala, pode ser que na sua prova ela fale dissertativo, argumentativo, mas a característica maior é de a banca colocar dessa forma, tá? Sem colocar o tipo. E aí você avalia aqui sobre o seguinte tema: crimes cibernéticos contra mulheres. E aí a banca coloca, em seu texto aborde necessariamente os seguintes aspectos. Então a banca até agora não pediu vocês podem observar que a banca não falou assim, posicione-se de forma clara e fundamentada. Então a banca colocou aqui a informação, olha, eu quero que você redija sobre os crimes cibernéticos e eu quero que você demonstre conhecimento, que você relacione informações de forma fundamentada, que você demonstre conhecimento aqui em relação ao tema, mas não pediu aqui claramente um posicionamento. Então você não precisa dizer se você é favorável, se você é contrário à temática. Você só precisa responder cada tópico de forma fundamentada. O que é fundamentar? Usar exemplos, usar autores, usar dados estatísticos, usar comparações, enumerações, causa e consequência. Você precisa relacionar informações ao tema e de forma pontual. O que ele solicitou, você responde com as mesmas palavras do tópico. Não fique aí fazendo paráfrase, responda pontualmente, ok? Vamos lá? Então, avaliem aqui comigo. É para eu abordar sobre apresente a definição do que pode ser entendido como crimes cibernéticos contra mulheres. E, olha, cuidado, existe um E nessa proposta. Quando existe um E, vocês já sabem que nesse tópico aqui você tem duas tarefas para cumprir. Primeiro, você tem de apresentar a definição e ainda dentro do mesmo parágrafo você vai apresentar os exemplos. Então, você tem de saber fazer essa
essa conexão aqui, tá? Então, dentro da mesma ideia. Depois, indique ações. Ei, quero chamar a sua atenção, voltem aqui. Sempre que o CESP falar ações, medidas, estratégias, lembre-se de que você tem de usar pelo menos duas e não adianta só citar. Você tem de citar, exemplificar, citar, explicar. Nada adianta você falar, são ações tais, 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 ponto. Não, ação 1, explica, detalhe, ação, além disso, esta ação, explique, detalhe. De preferência que você use exemplos para sustentar as suas informações, tá? E aí a banca colocou, disserte sobre os motivos. Aqui nós temos, voltando aqui, ações que podem ser feitas pelas mulheres. Então, no mínimo, aqui só existe uma tarefa, ações, mas você tem que apresentar no mínimo quantas? 2. E precisa fazer o que com elas? Explicá-las. Disserte sobre os motivos, essa é a palavra-chave, de a era tecnológica ter possibilitado o aumento de crimes virtuais, especialmente contra as mulheres. E vocês devem falar, olha, cuidado, você tem que fazer uma ideia de relação aqui. Primeiro você tem de apresentar os motivos dessa questão da era, no mínimo tem de haver 2, e ao final você tem de relacionar esses motivos às mulheres. Cuidado, existe uma questão de relação, você precisa conferir todas as informações que estão aqui nos tópicos, certo? Então vamos lá. Em relação ao desenho da redação, eu sempre aconselho, né, que os alunos eles devem fazer um esqueminha para saber a estrutura da redação. Então você vai fazer uma introdução ali para apresentar o tema. Cada tópico daquele texto ali, o tópico 1, tópico 2, tópico 3, vocês devem sempre selecionar as palavras-chave, a palavra-chave, né, no caso, e observar o que você tem de fazer. Então, isso aqui é a estruturação. E aí, quando você for partir para o texto, você já sabe que você vai fazer uma breve introdução, você vai colocar aqui, na introdução você vai usar o tema, e se você pode usar o tema e fazer o resumo dos tópicos, não há problema nenhum. Depois você vai responder o tópico número 1 aqui, e você vai começar com um elemento de coesão, por exemplo. Cumpre inicialmente, apresentar, ou para dar início, aí você coloca aqui, apresenta o tópico, olha que apresenta o que você vai falar, basicamente fazer paráfrase, apresentar o tópico frasal. Apresente a definição, então você chega aqui, primeiramente, é relevante apresentar, então cumpre apresentar a definição de crimes cibernéticos e os exemplos dessa conduta. Aí você coloca aqui nesse contexto, entende-se como crime cibernético, aí você vai definir, e lá no finalzinho você vai avaliar que você pode colocar segundo fulano de tal, ou segundo especialistas em mídias digitais. Aí você coloca ponto. Então, a primeira parte eu já fiz, ó, definição do que vem a ser entendido como crime cibernético. Agora, você usa um elemento de coesão para relacionar esse exemplo. Ou então, você já pode chegar aqui respondendo. São exemplos dessa temática. Aí você coloca uma, explica e coloca, além disso, há também, dessa forma. E aí, se possível, você encerra a ideia. Assim, percebe-se, tá? Encerre a ideia fazendo a conexão produtiva. Então pronto, você respondeu o tópico número 1, com certeza ele é o maior tópico, porque ele tem aqui duas ações e duas ações longas, uma definição e ainda exemplificação. E aí você agora vai para o próximo parágrafo e vai usar outro elemento. Ainda sobre esse tema, aí você usa aqui, ou então pode ser, vale acrescentar, outro sim. Agora, ainda sobre esse tema, é relevante, depende do que você vai colocar aqui, apresentar as ações que podem ser feitas pelas mulheres para evitar esse tipo de crime. Aí você apresenta o tópico, sempre coloca um elemento. Nesse viés, agora você fundamenta, explique uma delas, isso é um papel informativo, por meio disso que elas podem fazer, tal, em parcerias com a ONG, SafeNet, aí você vai colocar.
Além disso, para dizer que você está acrescentando mais uma, certo? Além disso, explique e, se possível, coloque exemplos. E, se houver espaço, encerra a ideia. Dessa forma, vai trocando os elementos de coesão. Pronto, você respondeu aqui o tópico número 2. O tópico número 3 é para você dissertar sobre os motivos. E aí, se você avaliar, a gente consegue aqui ainda fazer uma conclusão, se possível, se não houver espaço, você só responde o terceiro tópico. E aí, começa com o elemento de coesão. Vou colocar aqui, acrescenta-se ainda os motivos de a era tecnológica, tal, apresente o tópico, e agora você, com isso, segundo fulano de tal, segundo Zygmunt Bauman, tal, percebe-se que a modernidade ali, tal, explica, e aí você coloca agora essa informação, responda de forma fundamentada, use aqui uma conexão, e por fim você coloca assim, e sempre você tem de encerrar a informação. E aí, olha, como há espaço, esse tópico 3 não tem característica de enfrentamento, e você poderia aqui, se houver espaço, lembrando que você poderia ainda colocar uma conclusão. Por fim, e é que você poderia fazer uma mini proposta de intervenção. Dizer, aqui lembrando que você vai fazer uma introdução também, tá? Eu deixei esse espaço aqui, mas você vai entender que esse espaço aqui está relacionado à introdução. E aqui você vai fazer uma retomada ao tema ou proposta de intervenção. Lembre-se de que a sua nota está a maior parte da redação está na resposta de forma fundamentada a cada um destes tópicos, certo? E aí, vocês entenderam? Então, em relação a esta redação, que não havia aqui uma necessidade de um posicionamento de forma clara e fundamentada, você deveria fazer uma apresentação rápida sobre o tema, usando as mesmas palavras, cada tópico em um parágrafo. Comece sempre com o elemento de coesão, apresente o tópico, fundamente o tópico, exemplifique o tópico, relacione a informação, explique o tópico da forma mais clara possível, e é como se cada tópico fosse uma mini redação. Apresente, desenvolva, encerre em cada tópico fazendo isso. E lembre-se sempre de usar duas informações para quando a palavra-chave estiver no plural, tá? Fazendo isso, com certeza você vai ter um excelente resultado na discursiva da banca CESP-Sebrasp. Espero que você tenha entendido, gostado do vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, clique aqui no meu canal. Clique aqui curta o meu canal, divulgue aí para os seus amigos, e logo abaixo nas descrições desse vídeo há um link para te informar sobre a minha próxima live. Eu sempre faço live às terças-feiras, às 20 horas, no meu canal do YouTube. Participe, há informações pontuais em relação à língua portuguesa toda terça-feira. Então, muito obrigada e até a próxima. No próximo texto, eu vou explicar no próximo vídeo, eu vou explicar para vocês como desenvolver quando o CESP colocar. Posicione-se de forma clara e fundamentada. Então, até a próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau.